Eu, particularmente, se você pegar no meu celular, tem 3 áreas de tentação que eu, Costa Neto, cuido da minha vida. Eu tenho lá, assim, 3 áreas que eu digo assim, não são 15, 20, não. Eu digo assim, Senhor, me dá 3 áreas, se eu cuidar dessas 3 áreas, eu consigo aí 80%, não ser perfeito, mas 80% da minha vida está bem com o Senhor. Uma das áreas é autossuficiência. Autossuficiência. Uma das áreas de tentação. E eu coloquei lá. Porque dentro da autossuficiência, para mim, Costa Neto, eu cuido, e se você perguntar para Neném, uma das coisas que eu cuido, tenho muito cuidado, meu amigo Fabrício, é não levar a vida com Deus no automático. Não levar no automático. Então, por exemplo, eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos de idade. E durante todo esse período, gente, eu já tive momentos na minha vida onde a gente vai levando a vida, vem para a igreja, ora, lê a Bíblia, e a gente pode encontrar na Bíblia a definição disso, mas eu gosto muito da definição que o Espírito Santo dá ali para João, no livro de Apocalipse, diz assim, não seja morno. Não seja morno. Ele diz assim, olha, ele não está dizendo que o cara frio, ele é bom. Ou, assim, mas morno não. Morno não. Por que eu estou inventando, dando essa volta aqui? Porque um dia eu lendo a Bíblia, e esse texto falou muito ao meu coração. E você me permita, assim, é algo que eu quero trazer para você, que eu cuido de mim, gente, eu cuido de mim. E aí eu quero que você vá comigo no livro de Efésios, capítulo 4, e vocês vão entender porque que eu comecei contando essa história para você. Efésios capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 17, Efésios capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor mesmo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos, ou seja, cegos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Paulo chama a atenção aqui, uma coisa muito interessante. Ele está falando da unidade de Cristo, ele fala, se você ler o capítulo 4, e ele começa a chamar a atenção para algumas coisas. Ele diz, cuidado, não vivam como pessoas que não entendem de Deus. E aí ele chama a atenção, pessoas cegas de entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância. E no 19, aí eu quero chamar a atenção. Tendo perdido toda a sensibilidade. Fala comigo, gente, sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo chama aqui a atenção uma coisa, sensibilidade. Eles perderam a sensibilidade. E aí, quando eu estava lendo esse texto, me chamou muita atenção esse texto, porque pode acontecer comigo e com você. Pessoas insensíveis. Gente, e aí eu vou dizer, é uma coisa que eu cuido da minha vida. Assim, eu tenho o maior cuidado na minha vida com Deus, não é? E se você for olhar na vida com Deus, no casamento, nos relacionamentos com meus filhos, com pessoas que estão ao meu redor, perder a sensibilidade. Ou seja, ser morno. Gente, às vezes pode acontecer. Se Paulo está chamando a atenção aqui, é uma coisa que eu e você, a gente precisa prestar atenção. De repente, a gente pode estar levando uma vida dentro da igreja, mas o que é insensível ao que Deus está fazendo. Nós terminamos aí uma série
durante o mês de março, jejum, oração, onde a gente mergulhou sobre oração e intercessão. A igreja não parou, a gente vai continuar, apenas a gente começou uma cultura de oração e intercessão no meio da igreja. E eu não sei se vocês prestaram atenção, uma das coisas que a gente sentiu nessa série é a gente ser sensível à voz do Espírito. Fala comigo, gente, sensível à voz do Espírito. Aí eu quero chamar a atenção primeiro aqui, tá certo? Cuidados para você, cuidados para não sermos insensíveis. Depois eu quero assim, como ser, né? Como a gente vai terminar, como manter a sensibilidade. Primeiro eu quero falar algumas áreas que poderão estar acontecendo comigo e com você, ou não está acontecendo, mas eu quero chamar a atenção. Então, cuidado, gente. Cuidado para não ser insensível. Primeiro, não podemos ser insensíveis à voz do Espírito Santo. A gente não pode ser insensível à voz do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu poderia dar vários exemplos na Bíblia. No livro de Atos, ele conta a história de um casal, não é? Você lá vê tem um texto que o povo disse assim, que eles traziam suas ofertas, depositavam ali nos apóstolos, os apóstolos administravam os recursos ali da igreja naquela época, e aí conta a história de um casal, e a Bíblia relata o nome deles, Ananias e Safira. E aí eu não quero entrar em detalhes o fato, porquê, mas eles fazem um projeto, eles colocam um projeto para frente, até de Deus. O projeto era de Deus, Ricardo. O projeto que eles fazem, eles começam certo, mas em um determinado momento na vida, quando eles estão para executar, depois você lê esse texto, está certo? No livro de Atos, no começo do livro de Atos, e aí me chama muita atenção quando Pedro ele vai confrontar os dois, assim, por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Eu estou terminando, não é? A minha leitura, meu primeiro do ano, né? Terminando de ler o Novo Testamento. Então, 3 em 3 meses, eu quero pelo menos, minha meta aí, pelo menos ler umas 3, 4 vezes o Novo Testamento. Eu estou terminando aqui agora, então eu estou terminando Apocalipse. E eu estou no meio do texto de Apocalipse, né, onde diz assim, o Espírito, não é, diz à igreja, quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode ser insensível à voz do Espírito Santo. A gente pode muito bem estar cantando, né, forte o suficiente e ser uma música maravilhosa, Lucas. Tu és forte o suficiente para fazer e me libertar. Tu és forte o suficiente. Música bonita, né? Não é música bonita não, gente. O Espírito Santo está falando. Jesus é forte o suficiente. É o Espírito Santo que está dizendo que Deus é forte o suficiente. É o Espírito Santo. Você não está nessa igreja para cantar música, não. Você não está nessa igreja para se emocionar, não. Você está nessa igreja para ouvir o que o Espírito diz à sua igreja. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de assim, eu não posso estar na presença de Deus e perder a sensibilidade do próprio Deus, gente. Paulo diz assim, porque eles perderam a sensibilidade, eles começaram a fazer um bocado de coisa errada. Mas daqui a pouco, eu estou falando aqui o problema, daqui a pouco eu vou trazer a solução. Outra coisa que a gente não pode ser insensível, não podemos ser insensíveis ao padrão de Deus. Fala comigo, gente, ao padrão de Deus. Porque quando você pega o texto de Paulo,
aqui, carta aos Efésios, né? E ele diz que pelo fato de eles perderem a sensibilidade, eles começam a fazer um bocado de coisa errada. A gente pode perder a sensibilidade ao padrão de Deus. Fala comigo, Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. E o que acontece quando a gente perde a sensibilidade do padrão de Deus? A gente começa a fazer aquilo que a gente acha. Começa a fazer aquilo que a gente acha. Não, porque Deus é amor. Não acha que Deus vai achar ruim eu fazer isso? Você acha que Deus vai achar ruim eu dizer isso? Você acha que Deus... Nós não somos uma igreja que acredita no poder da regra. Regra tem o seu valor. Existe regra aqui na igreja. Existe regra no louvor, existe regra. Tem regra dentro de casa. Nós temos regras. Regras têm o seu valor. Mas quando fala-se sobre transformação, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Gente, Deus tem um padrão. Jamais você vai ouvir alguém aqui da igreja, pode escapar alguma coisa, mas não é a cultura nossa da igreja dizer assim, não pode fazer isso. Olha, gente, eu vim aqui para dizer porque você não pode fazer isso. Eu vim aqui hoje para dizer que você não pode fazer isso. Não é sobre regra, a gente não acredita, né? A regra tem o seu valor, mas a regra, ela não transforma uma pessoa. A gente não acredita no poder da regra, a gente acredita no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, a regra tem o seu valor, não é, João Vitor? A regra tem o seu valor. Nós temos regra na nossa casa, regra de trânsito, mas o que transforma a gente acredita no poder do Espírito Santo. E por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente fala sobre padrão de Deus, a gente está dizendo que é um padrão que vai ser bom para a minha vida e para a sua vida. O padrão de Deus é bom para a minha vida e para a sua vida. Gente, eu não sei você, mas é muito melhor falar a verdade do que mentir. É muito melhor falar a verdade. É muito melhor você vender uma coisa que você diz assim, não, eu estou vendendo isso aqui, mas eu tenho certeza que aquilo que eu falei foi a verdade. Não, aquilo que assinei, aquilo que eu disse, é bom demais, gente. Do que você vender uma coisa que é mentira e você diz assim. E aí, quando você recebe o telefone daquela pessoa, diz, meu Deus, ele descobriu. Você fica com medo. Ei, gente, é muito melhor, tá certo? Comprar e pagar. Deus está falando. É muito melhor. Podemos perder a voz do Espírito, insensível à voz, mas podemos ser insensíveis ao padrão de Deus, fazer da minha maneira. A outra coisa, gente, nós não podemos ser insensíveis do que a palavra de Deus. É um complemento do padrão de Deus. Tudo bem, gente, que você precisa, e aqui a gente vai entrar na igreja daqui a alguns meses, né? A gente vai entrar na questão da palavra. Somos uma igreja profética, somos uma igreja que ora e que intercede, somos uma igreja generosa. Vamos entrar numa série de estudos sobre uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Ok que quando você pega a palavra de ouvir, eu concordo, né, com uma frase de uma pessoa que nessa semana diz assim, você tem que ler a Bíblia de trás para frente, ou seja, você tem que ler a Bíblia na perspectiva de Jesus, senão você vai ler o Novo Testamento e você vai começar a complicar. Você precisa ler a Bíblia, Jesus Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Então, assim, nós podemos ser insensíveis à palavra de Deus quando essa palavra de Deus é simplesmente recitada. Gente, eu tenho alguns anos, né? Alguns anos e, assim, eu posso dizer para vocês, como seu pastor, assim, 45 anos andando com Jesus. E eu e a Neném, a gente tem muito cuidado com relação à palavra de Deus
E a gente percebe, né? Não é a minoria da minoria, mas a gente percebe aquelas pessoas que dizem assim, a gente olha, eu e a neném diz assim, esse cara vai ter problema. Essa pessoa vai ter problema. Por quê? Porque elas pegam a palavra de Deus não como algo que transforma o coração, mas como um peso. Eles têm a palavra de Deus como recitada, como, né, quando a gente lê na Bíblia que a letra mata. Gente, a gente não pode, a gente precisa ter muito cuidado, ser sensível à voz do Espírito. A gente precisa ser sensível, ser sensível àquilo que Deus diz que é bom a gente viver como um padrão. A gente precisa ser sensível o que a palavra de Deus, não para ser recitada, mas como algo que transforma a minha vida, que limpa o meu coração, que me faz sábio, que faz você uma mulher sábia, que faz você uma pessoa que Deus fala. Gente, coisa linda, eu não sei você, gente, mas eu me alegro, pode ser que para você isso não tenha muito valor, mas eu me alegro ainda hoje, depois de tantos anos, Deus ainda fala comigo na Bíblia. Para mim isso é um valor muito grande, porque eu tenho falado para você, o maior desafio seu vai ser um dia acreditar na Bíblia. Você um dia acreditar na Bíblia. Então, para mim isso é muito importante. Tá aqui hoje, falando para você nessa quarta encontro. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado para não se tornar insensível Deus falando. Cuidado para você não se tornar insensível ao padrão de Deus e querer colocar o seu padrão. Cuidado para não ser insensível ao que a Bíblia fala. E que a palavra de Deus ainda transforme o seu coração. Cuidado, não seja insensível a quê, gente? Não seja insensível às transformações que ainda você e eu, nós precisamos que Deus realize. Cuidado. Cuidado. Me dói muito, né, ver pessoas, né, que Deus começa a fazer algo na vida deles e elas param no meio do caminho. Eu não sei você, quem ainda precisa ser transformado aqui, levanta a mão, gente. Ei, seja sensível, não pare. Todos os dias na presença de Deus, vá para a presença de Deus, com algo que você vai dizer assim, Senhor, transforma o meu coração. Transforma o meu coração, transforma o meu coração. Transforma. Senhor, meu Deus, ainda tem coisa para fazer na minha vida, ainda tem coisa para fazer na minha vida, ainda tem coisa para fazer na minha vida, ainda tem coisa para fazer. Não sei se vocês acreditam, mas eu espero que vocês acreditem em mim. Gente, eu ainda oro para Deus transformar a minha vida. Eu ainda oro para Deus transformar, porque eu ainda tenho muita coisa para Deus transformar na minha vida. E não seja insensível. Estão comigo ainda, gente? Mas não podemos ser insensíveis às pessoas. As pessoas. Perder a sensibilidade, o amor, o respeito pelas pessoas. A gente precisa ser sensível com isso. E eu poderia falar mais coisas, mas hoje, deixa eu entrar na solução. Antes de entrar na solução, eu oro para que o Espírito Santo comece a falar ao teu coração hoje, o que é que você perdeu a sensibilidade? O que é que você perdeu a sensibilidade? Dentro da tua casa, na tua comunhão com Deus, na transformação, na voz da palavra de Deus, na voz do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo comece a despertar na sua vida, assim, olha, o que você perdeu a sensibilidade. Pessoas na Bíblia que eu vejo que começaram maravilhosos, não terminaram ruim não, mas passaram por alguns problemas porque perderam a sensibilidade. Gente, uma pessoa que me chama a atenção na Bíblia, a Bíblia não relata muito bem o que é que aconteceu com ela,
Mas, por exemplo, João Batista. Quem já ouviu a respeito de João Batista? João Batista teve a experiência de ter batizado Jesus, ter escutado da própria boca, né, do Pai a respeito de Jesus, ter escutado do céu o próprio Deus falando, ter visto o Espírito Santo materializado. No livro de Mateus, capítulo 11, ele manda um grupo de discípulos perguntar se Jesus era Jesus. Não, vocês não ouviram, não. João Batista, em um momento da vida dele, perdeu a sensibilidade. Quando eu escuto essa história, eu digo assim: Costa Neto, se aconteceu com João Batista, pode acontecer com Costa Neto. Se aconteceu com João Batista, pode acontecer com você. Solução? Como manter a sensibilidade? E aí eu vou para o texto. Dever de casa para vocês vão ler o capítulo 4 do livro de Efésios. Tem muita coisa aqui, muita solução que Paulo dá aqui. Eu quero dar 4 soluções para você aqui, tá certo? Como manter a sensibilidade. Estão comigo, gente? Eu falei do problema, agora vamos para a solução. A primeira coisa, como manter a sensibilidade, é isso que eu quero que você grave hoje. E põe no seu coração e põe em prática. Primeiro, renove no espírito do entendimento e se revista do novo homem. Se você ler Efésios capítulo 4, 22 e 23, diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, do novo ser humano, da nova pessoa criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Como manter a sensibilidade? Viva cada dia o novo nascimento. Viva cada dia o novo nascimento. João, ele registra uma conversa ali no capítulo 3, com uma pessoa chamada Nicodemos. E aí, a conversa, João, ele não... Porque se você começa a ler o texto, parece que Jesus, assim, ele diz assim, né? Jesus já começa dizendo o seguinte, olha... Vou pegar o texto aqui para vocês, João, capítulo 3. Vocês estão comigo, pessoal? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. No 3, parece assim, né? Eu acho que a conversa não foi desse jeito. Mas João registra. Em resposta, Jesus declarou: digo a você, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não nascer de novo. Jesus, ele vai logo direto. Me permita eu achar que tem alguma coisa nessa conversa. Mas Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, para falar o que você está querendo fazer, deixa eu falar uma coisa. Você precisa entender a importância do nascer de novo. Você quer ser sensível, continuar sendo sensível à palavra, continuar sendo sensível à voz de Deus, continuar sendo sensível às transformações que Deus quer fazer na sua vida. Você quer ter sensibilidade para sempre escutar Deus falando com você. Ei, você precisa fortalecer ter nascido de novo. Você já se perguntou, gente, eu vou deixar essa obra depois para o João Vitor pregar para vocês o que é nascer de novo. Viu, João Vitor? Dever de casa para ti, depois tu fala para o pessoal aí. Já está, não precisa, né? Já está decretado, né, João Vitor? Depois vocês cobram o João Vitor aí, viu? Gente, não vou dizer, não vou não. Eu vou dizer, você acredita que ainda hoje eu me faço a pergunta, Costa Neto, você nasceu de novo? Não, acho que vocês não acreditam, não. Eu faço, Samuel, essa pergunta para mim. É todo dia? Não.
Por quê? Porque quando eu olho para Jesus dizendo assim, Nicodemo, deixa eu te falar uma coisa, só vai ver o reino de Deus, e só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. Eu faço essa pergunta para mim. Costa Neto, você nasceu de novo? Aí eu começo a responder para mim. Senhor, eu nasci de novo. Porque pecado para mim é pecado para ti. Então, se pecado para mim é o pecado que tu está dizendo, Senhor, eu nasci de novo. Senhor, eu nasci de novo. E eu começo a falar comigo. Por quê? Porque eu, quando faço alguma coisa que entristece o teu coração, eu fico triste, Senhor. Então, nascer de novo é se alegrar com aquilo que tu se alegra e entristecer com aquilo que o Senhor se entristece. Costa Neto, você nasceu de novo? Rapaz, eu nasci de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda fala ao meu coração. Costa Neto, você nasceu de novo? Eu acho que eu nasci de novo. Porque eu amo a tua presença, eu quero a eternidade, eu não brinco com a minha eternidade. Rapaz, eu nasci de novo. Gente, você quer ser sensível à voz de Deus, você precisa fazer essa pergunta para você. Porque a gente não faz igreja para fazer, né? A gente não faz igreja, a gente não brinca de igreja. Gente, sinceramente, eu, a Neném, a liderança dessa igreja, e glória a Deus pela liderança que a gente quer levar você para o céu. A gente não quer uma igreja onde as pessoas dizem assim, é bom demais, né, pastor? Ser videira é legal, a gente faz o que a gente quer, e Jesus te ama, e Jesus ama a gente, e está tudo legal. Não está tudo legal porra nenhuma, não, amigo. A gente vai fazer com que você se sinta à vontade no nosso meio, senta aqui, mas a gente está, eu oro para você sair daqui perturbado, com a voz do Espírito Santo no seu coração, lhe incomodando. Incomodando você, e dizer o seguinte, vem cá, eu não posso, rapaz, vem cá, o que é que a Bíblia fala sobre o meu namoro? Quem nasce de novo vai ser sensível à voz do Espírito, vai ser sensível à palavra de Deus e vai ser sensível ao padrão de Deus. Se você não se incomodar com esse tipo de vida que você está levando, meu amigo, você precisa dar uma olhadinha para ti e saber se você nasceu de novo. Se você não tem prazer na palavra de Deus, se você não tem prazer na presença de Deus, você precisa pedir, Espírito Santo, eu preciso nascer de novo, porque dito por Jesus, só quem vai desfrutar do reino de Deus e entrar no reino de Deus é quem nasceu de novo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, você quer ser sensível à voz do Espírito Santo, você precisa ser renovado no espírito do seu entendimento, não é só do seu intelecto, não. Você precisa ser renovado no espírito do seu entendimento. E o que é ser renovado no espírito do entendimento? É você ter passado por uma experiência do novo nascimento. Uma experiência do novo nascimento. Meu amigo, se você, é normal para você comprar e não pagar, você precisa ter nascer de novo. Se para você é normal continuar falando, tendo essa vida mundana, essa vida carnal, essa vida, e achar que isso é normal, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo.
Gente, o apóstolo Paulo diz assim: ei, renoveis no espírito o vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado o quê, gente? Segundo Deus, uma pessoa que nasceu de novo. Quem nasce de novo vai ser sensível à voz do Espírito Santo. Estão comigo, pessoal? Como? Gente, eu quero viver cada dia da minha vida um novo nascimento, uma transformação de Deus. Segunda coisa, como manter acesa a sensibilidade. Ele fala sobre vários tipos de transformação. Eu peguei um, você me permita. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Gente, não é só isso não. Se você pegar o texto ele diz assim, né? Serem renovados no Espírito, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falando cada vez a verdade, assim, não furte, trabalhe. Ele fala um bocado de transformação, mas eu peguei aqui uma coisa: irai-vos e não pequeis. Eu nunca vi uma pessoa orar. Gente, eu nunca vi uma pessoa dizer o seguinte: Senhor meu Deus, me transforma porque eu sou uma pessoa irada. Já ouviu? Eu nunca vi, não. Eu vi: Senhor, tira essa ansiedade. Senhor, tira esse... Eu nunca vi uma pessoa admitir que tem ira. Sabe por quê? Aqui, me permita, tá certo? Minha experiência de vida, porque ira só se revela quando a gente quebra um bocado de coisa. Ira só se revela quando a gente faz um bocado de besteira. Qual é que você está falando? Eu prefiro dizer que tenho ira e Deus trabalhar no meu coração, de que dizer que eu não tenho e não ser transformado. É igual. Eu nunca vi uma pessoa dizer assim: Senhor, me perdoa porque eu falo mal das pessoas. Olha Deus falando, viu? É muita unção, não é não, gente? Vai ser muita chuva daqui para frente. Mas não, vamos aqui para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer que eu passe? Aqui são momentos de sabedoria, amém, gente? Estou derramando sabedoria para você. Sabe como é que eu oro a Deus? Eu digo assim: Senhor, me ajuda a falar menos às pessoas. Falar menos mal das pessoas. Eu prefiro admitir que eu falo mal das pessoas e Deus me transformar, de que eu dizer assim: Senhor, eu não falo mal de ninguém. Oh, mentira. Gente, me perdoe, gente. Me perdoe, eu estou abrindo o coração hoje aqui. Eu prefiro admitir que eu falo mal das pessoas e pedir para Deus: Deus, transforma meu coração, de que dizer assim: Senhor, eu não falo mal de ninguém. Da mesma forma, eu prefiro admitir: Senhor, tem uma ira aqui no meu coração. Me transforma. Porque, gente, Deus vai trabalhar quando a gente rasgar o nosso coração e a transformação vier completa na nossa vida. É a mesma coisa. Por exemplo, na minha liderança, eu prefiro admitir que eu sou centralizador. Eu falo para pastores: como não ser centralizador? Ponto 1, anote aí: admitir que é. E aí, gente? Paulo fala um bocado de coisa aqui. Sim, você quer ser sensível à voz de Deus? Vai para Ele e admite. Senhor, meu Deus, olha, eu prefiro admitir que eu sou. Eu prefiro admitir que eu tenho vaidade.
Eu prefiro admitir, Senhor meu Deus, que aqui e acolá eu falo mal das pessoas. Eu prefiro admitir, Senhor meu Deus, que tem ira no meu coração. Eu prefiro admitir que eu tenho isso no meu coração. Transforma a minha vida. O que o Paulo está dizendo, gente? O que eu quero dizer para você? Ei, quer ser sensível à voz de Deus, ao padrão de Deus, à palavra de Deus. Seja sensível a uma transformação radical que Deus quer fazer na tua vida. Seja sensível a uma transformação que Deus quer fazer na tua vida. Vai lá para Ele, vai para Ele e diz assim: Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor me transforme. Não é? O livro do João Vitor aí, me bota pelo avesso, Senhor meu Deus. Me transforma na minha vida. Traz, Senhor. Por isso eu coloquei ira. Porque quem ora, gente, dizendo que tem? Então, vem cá, renova, tem um entendimento, renova, cuidado com a ira, mas cuidado com qualquer coisa, abre-se a ser transformado. Terceira coisa, como manter a sensibilidade? Não dê lugar ao diabo. Assim, Efésios capítulo 4, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Como é que é dar lugar ao diabo? Foi você que botou hoje, Alana, não conversa com a serpente? Quem foi? Não, foi a Thaís, né, Thaís? Eu escuto, Thaís. Eu quero saber o que é que o pessoal da igreja está falando, né? Gente, sabe qual foi o problema de Eva? Foi sentar com a serpente. Paulo está dizendo assim: não dê lugar ao diabo. E, cara, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Existe uma influência horrível. Tem lugares que têm uma influência horrível. Tem conversas que têm uma influência horrível. Tem amizades que têm uma influência horrível. A gente pode ser uma influência horrível. Que a gente fala dos outros. A gente pode ser uma influência horrível. Amém, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Já pensou? Não é que a gente vai sair desse mundo, mas já pensou como nós iríamos acertar mais se a gente não desse espaço para o diabo? Para esse tipo de conversa, eu estou dando espaço para ele. Esse tipo de, eu estou dando espaço para ele. Falar uma coisa para você. Uma das coisas que o diabo quer mais, porque quando eu olho Jesus, fala comigo, gente, Jesus, ele conhece tudo. Quando Jesus fala do diabo e fala um bocado de coisa, mas quando Jesus diz assim: o diabo vem somente para roubar, matar, é porque ele conhece quem é o diabo. Ele veio só roubar, matar e destruir. Quer ser sensível à voz do Espírito? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Seja sensível à voz do Espírito. Seja sensível ao padrão de Deus. Seja sensível à palavra de Deus. Seja sensível às transformações que Deus quer fazer na sua vida. Seja sensível. O que, gente? Seja sensível a Deus e não dê lugar ao diabo. Eu quero terminar dizendo o seguinte, né? Como manter acesa a sensibilidade? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Gente, renovar-se, viver a vida transformada, viver o novo nascimento, viver uma nova pessoa, faz a gente ser sensível a Deus.
abrisse a uma transformação completa de Deus na nossa vida, faz a gente ser sensível à voz de Deus, à palavra. Não dá lugar ao diabo, faz a gente fechar todas as brechas da nossa vida, faz a gente ser sensível e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Gente, como é que eu entristeço a minha mulher? Quando eu faço coisa que ela não gosta. Como é que um filho meu, ele vai me entristecer? Quando ele sabe que eu gosto de uma coisa, ele não faz. Não é porque eu quero, é porque no relacionamento. Como é que eu faço algo que o meu chefe, meu líder, quando eu sei que é para fazer, eu sei que essa é a minha responsabilidade, e eu não faço, eu entristeço. Ei, gente, como entristecer o Espírito Santo de Deus? É você saber aquilo que agrada a Deus e você decidir não fazer. E pastor, o Espírito Santo fica triste? Lógico que não, gente. Ele fica triste por causa de você. O Espírito Santo não pode ficar triste. Ele fica triste no sentido assim, poxa vida, ele poderia usufruir outra coisa. Estão entendendo, gente? Ele fica triste por causa de mim e de você. O Espírito Santo não tem problema de autoestima, mas diz assim, poxa vida, ele poderia estar vivendo melhor, ele poderia estar usufruindo melhor, ele poderia estar num nível melhor, ele poderia estar numa capacidade melhor, ele poderia estar desenvolvendo a vida dele melhor, ele poderia ser mais sensato. Eu fico triste por causa de você. Faz sentido, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Ei, já pensou se a gente sai daqui, dizendo, Espírito de Deus, eu quero ser sensível à tua voz, eu quero ser sensível ao teu padrão, eu quero ser sensível à tua palavra, eu quero ser sensível, Senhor meu Deus, a toda e qualquer transformação que o Senhor quer fazer na minha vida. Ó Deus, ó Pai, eu quero cada vez mais, Senhor meu Deus, viver uma vida, o novo nascimento. Eu quero cada vez mais, Senhor meu Deus, ó Pai, entender como alegrar o teu coração, Senhor meu Deus. Eu quero ser sensível à tua voz. E gente, vou falar uma coisa, nossa vida vai ser completamente diferente.